Oi meninas, não se assustem, eu tô aqui no primeiro dia pós-jato de plasma, acordei com os olhos inchados, o que é super normal. Qualquer procedimento inflamatório acaba inchando, então isso é super normal, principalmente quando você faz nessa região dos olhos, tá? Então você acaba acordando com os olhos inchados. Enfim, alguns procedimentos na estética é necessário passar por essa fase de metamorfose para virar borboleta. Tá? Mas o jato de plasma é um procedimento que eu super recomendo, eu considero inclusive o melhor procedimento que existe para você atenuar rugas em expressão, sobras de pele como aqui da pálpebra, evitando inclusive a cirurgia, a blefaroplastia cirúrgica. Inclusive eu estou evitando essa cirurgia com jato de plasma, já que toda a minha família já fez essa cirurgia e eu estou evitando com esse procedimento. Veja, gente, eu tenho uma questão hereditária bem forte nessa questão de sobra da pálpebra. Tanto que até eu divulguei uma foto minha com 30 anos de idade e já dava para ver a pálpebra bem caída. Minha filha, né, já reclama disso. Então, você veja que o jato de plasma pode sim você evitar a própria cirurgia, pode até substituir a cirurgia blefaroplastia cirúrgica, ok? Só que às vezes você tem necessidade de fazer mais sessões. Você tem resultado positivo já desde a primeira sessão, mas conforme cada caso, às vezes é necessário mais de uma sessão, tá? Normalmente, quando a pessoa tem uma questão de pálpebra caída, o ideal é fazer umas 3 sessões com intervalo mínimo de 40 dias entre elas, tá? Não pode espaçar muito, 40, 60 dias, fazer umas 3 sessões. Aí você consegue ficar tranquila pelo menos uns 2 anos. No meu caso, eu não faço isso, tá? Porque eu trabalho com mídias sociais, tô sempre gravando, eu tenho meus compromissos. E também porque eu não consigo fazer em mim mesma, tá? Imagina. Não recomendo, inclusive, que nenhum profissional faça em si próprio. A gente está anestesiado, perde a sensibilidade, fazer nos olhos é algo perigoso. Então, eu dependo da agenda da minha filha, conciliar com a agenda da minha filha para ela fazer em mim. Então, eu acabo demorando muito mais. E eu acabo fazendo uma vez a cada 6 meses, ou seja, quando a coisa tá ruim, quando eu vejo que as rugas, né, já estão aparentes, daí eu procuro marcar com ela e fazer o procedimento, e foi o que nós fizemos ontem. Então, veja, gente, eu tô com 52 anos, tá indo para os 53 anos, e eu não tenho rugas estáticas. Qual que é a diferença de rugas dinâmicas e rugas estáticas? Rugas dinâmicas é aquelas que aparecem quando você se expressa, por exemplo, quando você sorri, aparecem as rugas, né? Quando você se expressa, né, aparecem as rugas da testa, aqui da glabela, enfim. Agora, quando você está assim parada, né, e aparecem as rugas, independente de você estar se expressando, essas rugas se chamam rugas estáticas. Então, o ideal é que você evite que as rugas dinâmicas se tornem estáticas, tá? E para isso tem diversos procedimentos estéticos, e o que eu mais recomendo é o jato de plasma. O jato de plasma, ele tem o poder de retrair o excesso de pele. Então, são vários pontinhos que a gente faz, que é uma espécie de queimadura. Apesar de ser o jato de plasma, de ser algo mais suave, né? Mas, queira ou não, é uma queimadura, tá? Então, ele faz pequenos pontinhos, cada pontinho tem o poder de retração do excesso de pele. Vários pontinhos, várias retrações, daí você consegue, inclusive com jato de plasma, fazer um efeito lifting. Por isso que a gente chama muitas vezes de jato de plasma pode fazer uma harmonização natural, tá? Porque a gente consegue ter um efeito lift conforme onde a gente faz a direção que a gente direciona os pontinhos por conta dessa retração. Então, vários pontinhos, várias retrações. No caso do excesso de pálpebras, né, essa sobra aqui de pele, então vários pontinhos, várias retrações, se diminui o excesso de pele, retrai e daí, né, você fica com esse menos peso no olhar. No caso das rugas, onde tem rugas também é flacidez tissular, é excesso de pele. Então, a gente vai contornando as rugas, retraindo o excesso de pele, fazendo com que a ruga fique mais superficial, tá? E não chega a vincar. E, além de tudo, ele favorece a produção de colágeno. Então, ele acelera, faz uma espécie de banco de colágeno. Você fica por bastante tempo, por muitos meses, acelerado essa produção de colágeno. Então, você, além de tratar as rugas já existentes,
ou a flacidez tissular, flacidez de pele existente, você tá evitando que novas rugas surjam por um bom tempo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Primeiramente, né, o que mais me incomoda é o excesso de pálpebra. Então, toda a pálpebra aqui para retrair esse excesso de pele e também favorecer a produção de colágeno, dando mais firmeza. Aqui também as rugas mesmo, eu assim paradinhas, estavam começando a aparecer. Falei, vamos lá, vamos fazer o jato de plasma para eliminar, praticamente elimina essas ruguinhas aqui existentes e evitar que novas surgem por um bom tempo. Aqui também, gente, a flacidez aqui na pálpebra inferior também já estava aparecendo, né? Então, vamos fazer aqui também. Aqui, bom, código de barras, né? Código de barras também. Você faz esse biquinho falando, tal, isso no dia a dia acaba começando a vincar. Antes que ela fique, né, estática, eu já faço o jato de plasma. Além do que, a flacidez natural facial faz com que aumente a distância do nariz aqui com o lábio superior, porque toda a queda facial faz isso, tá? A gente começa a derreter e aumenta essa distância. Então, fazendo o jato de plasma aqui, eu retraindo esse excesso de pele, eu favoreço também o alargamento do meu lábio superior. Na verdade, eu volto no tempo, tá? Volto no tempo, rejuvenesço. Então, meu lábio também fica um pouquinho mais carnudo. Fora que, aqui também a questão da linha do bigode chinês, eu tenho uma linhazinha aqui, né, que não sei se porque eu durmo desse lado, ó, que sempre vinca, também já trabalho aqui para evitar que vinque ainda mais. Bom, aqui, né, a ruga da glabela, gente, é impressionante, eu tô assim, lendo, eu tô assim. É uma expressão difícil de eu deixar de fazer. Então, eu tô sempre fazendo o jato de plasma aqui na glabela para evitar que essa ruga se acentue, mas ela tá sempre lá, porque eu tô o tempo todo assim, tá? Então, é difícil. A única forma realmente de eu não fazer isso é fazer o botox, mas vocês sabem que eu procuro evitar o botox, na maioria dos casos eu sou contra, tá? Eu não faço. Porque, queira ou não, paralisa a musculatura e dificulta a comunicação intermuscular e traz uma série de problemas, inclusive com o tempo, uma flacidez precoce. Mas há casos e casos, tudo uma questão de colocar na balança. Às vezes aqui até pode ser interessante para você colocar o botox para entrar num estado mais normal, né? Mas mesmo assim eu não prefiro não fazer. Então eu fico volta e meia fazendo jato de plasma por conta dessa ruga, porque eu tô o dia inteiro criando essa ruga, né? Então não tem jeito, né? Tem que volta e meia tá fazendo jato de plasma para evitar as massagens também, né? Abrindo aqui para evitar que vinque tão cedo. Na testa, bom, como eu falei para vocês, todo o rosto vai derretendo com o tempo, né? Começa por aqui. Tanto que boa parte do meu excesso de pálpebra não é nem aqui, é mais por conta da testa que sobrecarrega as pálpebras. Então, até eu deveria fazer a testa inteira, mas, gente, é meio chatinho já de plasma. Então, falei, ai, não, filha, faz só isso aqui, tá bom. Então, daí ela fez aqui. Por que ela fez nesse sentido? Porque você tem um efeito lifting, tá? Então, dá pra dar uma subidinha aqui na sobrancelha. Então, dá uma subidinha aqui na sobrancelha. Eu deveria até, eu sempre esqueço de tentar corrigir essa minha assimetria, tá? Porque lembra que a gente não é igual de um lado e do outro do rosto. E eu tenho, acho que é essa aqui, né? Uma sobrancelha que quando eu me expresso sobe muito mais. Muita gente volta e meia tá me perguntando, ué, você tem uma sobrancelha mais alta que a outra. Por que você tem uma sobrancelha mais alta que a outra, gente? O vídeo acaba aumentando essa assimetria. Isso não me incomoda e tá tudo bem, né? Mas quem me olha no vídeo parece que se incomoda mais, eu acho que é essa daqui, né? E eu esqueço, eu poderia corrigir. Então, por exemplo, fazer só desse lado e tentar diminuir essa assimetria. Mas como é uma coisa que não me incomoda, eu acabo esquecendo até. Enfim, tá tudo bem. Até porque eu quero mostrar pra vocês que nós não somos perfeitos, nós somos assimétricos. E se a gente tem um defeitinho ou outro, tá tudo bem, tá? Se não incomoda você, não tem que incomodar ninguém também. Então, é isso. Então, olha, gente, falando do derretimento, né, natural, às vezes a questão da pálpebra é muito por conta
desse derretimento que já começa em cima. Então, tanto é que quando eu faço assim, agora não dá pra ver, né? Mas quando eu faço assim, aquele excesso de pálpebra some. Então, é mais por conta da testa mesmo. Então, daí eu fiz aqui na testa pra dar uma levantadinha, tudo pensando mais na questão da pálpebra, tá, gente? Bom, a gente tava falando recentemente sobre melasma, sim. Esse é um procedimento que não é recomendado para quem tem melasma, pelo menos onde a pessoa tem melasma. Ah, Gisele, mas você falou que tem melasma. Sim, eu tenho melasma e o meu melasma tá bem controlado, tá? Então, mas mesmo assim, o ideal era não fazer na testa, porque vai acionar o melanócito e pode o melasma aparecer. Porém, gente, a gente chama, uma coisa a gente chama na estética de gerenciamento de pele. Se algo me incomoda mais, como o excesso de pálpebra, e eu posso tratar com jato de plasma, mesmo fazendo aqui na testa, mesmo que acione um pouco o melanócito, eu vou tratar essa possível mancha que suja depois. Mas, gente, eu cuido muito bem da minha pele hidratada, eu não faço nenhum outro procedimento agressivo, eu tomo nutracêuticos, então eu sei o que eu tô fazendo, tá? Dificilmente vai acionar o melanócito. Se acionar, eu vou tratar isso. Então, tem situações na estética que às vezes a pessoa, o que mais incomoda a pessoa é uma coisa, a gente vai tratar aquilo, mesmo que às vezes a consequência pode surgir uma consequência negativa, mas a gente trata aquilo, tá? A gente chama isso de gerenciamento de pele, ok? Então, teoricamente, eu não deveria fazer aqui por conta do meu melasma, mas como o meu melasma tá quietinho, controlado, e se der ruim, eu sei como tratar, tá tudo bem, tá? Mas no geral, não é recomendado, principalmente onde tem melasma. Às vezes a pessoa tem melasma, mas de repente nas pálpebras dá para tratar com jato de plasma, tá? Mas aqui, por exemplo, na testa, não, tá? Quem tá com melasma aí aparecendo, a gente nem brinca, porque qualquer procedimento inflamatório vai acionar o melanócito, tá? E vai piorar ainda mais o melasma. Então, gente, é isso. Ah, eu fiz na orelha também, olha que legal. Gente, o jato de plasma dá um resultado na primeira sessão maravilhoso nas orelhas, porque as orelhas envelhecem também, vão ficando molinhas, caidinhas e até rasgadas, tá? E é feio, né? É feio. É feio ter uma orelha vai ficando velhinha, vai ficando enrugadinha. Então, isso aqui, a orelha é muito fácil. Assim, já na primeira sessão, ela já entumece, já fica mais firminha, mais jovem. E daí você, né, pode usar os brinquinhos sem rasgar a orelha, ou sem ficar assim, muito caidinho. Então, é isso. Primeiro dia após, tá, gente? Não tô nem usando filtro, tá? Os primeiros 3 dias não vou usar filtro solar, vou ficar mais dentro de casa. Tô usando uma pomada específica que eu dou para os meus pacientes que evita intercorrência, tá? É uma pomada super bacana. Não vou abrir mão, não vou abrir aqui a fórmula, gente. É uma fórmula minha que eu tô sempre atualizando, que essa benesse só meus pacientes têm, tá? Para evitar intercorrência. Então, evita que manche e auxilia na cicatrização. É uma pomada bem cara, inclusive uma fórmula bem completa. Então, é isso. E tem que enfrentar essa fase de metamorfose para virar borboleta, gente. Essa é a parte mais chata do jato de plasma, mas vale muito a pena. É isso, qualquer dúvida eu tô à disposição. Eu atendo em Curitiba, tá? Esse é um procedimento que tem que ser feito presencial. Então, se vocês tiverem o desejo de fazer esse procedimento comigo, vale ressaltar que às vezes tem pessoas que não têm bons resultados com jato de plasma, mas, gente, não é o procedimento, é a mão que faz o procedimento. O jato de plasma, mais do que nunca, depende muito da experiência do profissional, tá? Então, o jato de plasma é fantástico, dá resultado sim, mas você tem que escolher muito bem o profissional para fazer esse procedimento em você. Combinado? Beijinhos para você.